E aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu sou o Hater e hoje a gente vai fazer uma coisa interessante. Vocês podem ter visto que no canal saiu, já está começando a sair esses vídeos no formato mais menos editado, né? Ainda vai ter uma certa ediçãozinha, mas no formato menos editado, onde eu leio com vocês e discuto com vocês a lore presente no jogo Marvel Rivals, né? A gente leu aqui, se a gente for aqui na galeria, a gente leu basicamente esse gibi inteiro, o gibi HQ inteiro. Lemos todos esses capítulozinhos aqui. Agora, a gente vai começar uma sequência de vídeos lendo sobre os personagens que aparecem aqui, porque além da lore que tem nesses HQzinhas, cada herói, vou começar pela Hela mesmo, tô jogando por aqui. Cada herói tem a sua descrição e os seus fatos, né? Eu vou fazer uma sequência que é o seguinte, gente. Explicando pra vocês como é que vai funcionar. Eu vou começar com o do Rise, né, obviamente. E aí eu vou tá vendo aqui, pá. Tá, o primeiro foco foi na Hela e no Loki. Então eu vou ler o primeiro fato da Hela e do Loki. Depois os Aranhas, eu vou ler o primeiro fato dos Aranhas. Depois o Pantera Negra, eu vou ler o primeiro fato do Pantera Negra. Depois o Guardiões da Galáxia, o Buck. E assim por diante, entendeu? Eu vou estar lendo aqui com vocês todos os primeiros fatos que apareceram na primeira temporada de Marvel Rivals, ou na temporada 0 no caso, né, no volume 0. Então vamos começar então hoje. A gente vai falar sobre dois personagens específicos, que são a Hela e o Loki. Por que a gente não vai falar do Thor aqui, tá? Eu até vou ver se... Eu até vou abrir ele aqui. Essa aqui é a minha skin do Thor. Adoro essa skin. Até, tipo, posso ver aqui, mas a skin a lore do Thor, ela não aparece nesse primeiro momento que a gente vê aqui do que haja Rivals, né, dessa história primeira aqui, né. Eu não sei se o Thor ele vai aparecer depois e tal. Qualquer coisa a gente volta nele, mas eu queria focar primeiro nos personagens que aparecem aqui nas HQs aqui, sabe? Pra gente ter esse primórdiozinho aqui. É isso, gente. Então, vamos começar com o primeiro dos heróis, que não é nenhum herói, são dois vilões, né, hoje. A gente vai começar com a Hela. Como a deusa da morte, Hela possui controle supremo sobre as almas que habitam Hell. Com um sussurro assustador e um bando de corvos, a rainha do submundo ceifa graciosamente as almas de seus inimigos, sem um pingo de misericórdia. É isso aí. No jogo, a Hela é um personagem de até longa distância, na verdade, porque ela tem um grande dano a longa distância, só que ela é meio difícil de mirar. Se você estiver jogando no PC, você se lascou. Se você estiver jogando no computador, é mais de boa. No videogame é mais de boa, porque tem a assistente de mira, né? Bom, vamos então para os fatos dela. Ah, aqui tem até um textinho mais. Um textinho maior, né? Vamos lá. Hela, a deusa da morte asgardiana, é uma poderosa feiticeira que controla um exército infinito de guerreiros mortos-vivos. Há muito tempo, ela busca expandir seu território e fará qualquer acordo que beneficie seu objetivo. Ela não descansará até que todas as almas, dos vivos e dos mortos, estejam sob seu comando. Ela ofereceu apoio ao golpe de Loki em troca de um pedaço do território de Hel para dentro do território dos vivos. Porém, na realidade, ela quer tomar o trono de Yggsgard e o poder temporal que vem com ele. Ela é sempre uma babaca, né? Temos aqui. Vamos aqui então começar com a Mensageira do Abismo. Vamos lá então, galera. Lembrando que a gente lê aqui essas lojas para você que não gosta de ler textão. Então você pode inclusive deixar esse vídeo assim tocando enquanto você faz outra coisa. É isso. Vamos lá. A Mensageira do Abismo.
Vou até fazer com uma vozinha meio rela da vida aqui. Vamos lá. De seu trono, no topo de seu reino, a rainha de Hel recordou-se que sentiu quando houve a colisão dos mundos, o rompimento das realidades à medida que forças desconhecidas as fundiam novamente, de uma forma diferente. Ela recordou-se de quando se aventurou por seu reino, para logo perceber que poucas coisas haviam mudado em Hel. No entanto, ela suspeitou que, assim que viajasse para além do reino, haveria mudanças profundas. E quando alcançou E quando lançou encantamentos para vislumbrar os outros mundos recentemente entrelaçados aos 10 reinos, suas suspeitas foram confirmadas. Os mortais fizeram isso? Recriaram o próprio tempo? Romperam-no e restauraram diferentes fluxos em uma diferente trama de mundos? Gente, vocês estão escutando umas panelaço assim? Não tem o que eu fazer nesse momento. É a minha mãe lá na cozinha lavando louça. Eu não vou falar pra ela, mãe, para de lavar a louça. É complicado. Que poder era esse que os mortais detinham? Imediatamente, ela se preparou para Opa, calma, calma. Não é ainda não. Ainda não chegou de novo. Vamos lá. Imediatamente, ela se preparou para tramar um jeito de possuí-lo. Beleza. Primeiramente, ela sabia que era preciso entender Cronovion, um de seus súditos, o grande mágico rei, quando vivo. Um grande mágico rei, quando vivo, trouxe-lhe um tipo de pedra que ela nunca vira em Hel. Ela não deu muita importância até entender o que o mortal Victor Von Doom havia feito. Então, enviou seu bando. Seus corvos vasculharam outros reinos e todos retornaram com amostras de Cronovion, o resíduo cristalizado dos choques monstruosos do espectro espaço-tempo. No entanto, eles apresentavam mudanças superficiais entre um e outro, e entre a versão de Hel. Ela sabia que quem aprendesse a controlá-los melhor dominaria os reinos além de Asgard, além dos 10 reinos. Ela ficou ainda mais intrigada com mais terras. Ela expandiria as fronteiras de Hel e receberia inúmeras criaturas novas em suas legiões, em constante crescimento. Talvez até reivindicasse as almas dos seres conhecidos como celestiais. Ela só se atentara a eles havia pouco tempo, e foi por meio de uma nova alma em Hel, lançada de outro universo pela... como foi que chamou? Fusão do fluxo temporal. Esse mortal deplorável que chegou ao fim da linha durante o acontecimento esbanjou o conhecimento de vastos reinos no espaço-tempo, repetidos de criaturas, repletos de criaturas fantásticas. Quem seria esse mortal? Eu estou curioso, estou curioso. Bastou um movimento com a mão e os corvos de Hela se banquetearam da alma do mortal. Ela tinha um objetivo em mente, a alma e consequentemente o poder desses grandes seres pertencentes a ela. E quando isso acontecesse, ela arrebataria os 10 reinos sozinha, juntando-se sob a bandeira de Hel. Sem dúvidas, Loki tramava táticas para utilizar Cronovion e aumentar seu próprio poder, além de garantir que Asgard nunca saísse de suas mãos. Mas as táticas de Loki nunca preocuparam ela. Os caprichos e as obsessões mesquinhas dele costumavam beneficiá-la, causando conflitos que só aumentavam suas legiões. Em determinado momento, ela suspeitou de que ele apareceria para propor algum tipo de acordo, uma aliança talvez. Talvez ela consentisse
e eles entrariam na dança de esperar o momento certo para atrair um ao outro as alegrias da família. Enquanto isso, daria continuidade a seus planos, que a levaria. Enquanto isso, daria continuidade a seus planos, que a levaram até o momento atual, diante de um mensageiro vindo de algum lugar distante. A princípio, gostaria de aniquilá-lo por cometer o arrogante crime de invadir seu reino. No entanto, ela notou que essas perturbações no espaço-tempo poderiam ser um presente. Afinal, não geraram uma gama de possibilidades para Hel? Ela certamente precisava descobrir quais novos mundos, novos universos estavam a seu alcance. Seus corvos ficaram empoleirados, enquanto o emissário do outro mundo se arrastava até a sala do trono. Era uma criatura estranha, com bolhas e tentáculos que pareciam sair de uma substância preta como piche, ligadas a um hospedeiro. Sua carne líquida mesclava aspectos da própria natureza com o de seu hospedeiro atual, uma sacerdotisa de Jotun. Então um simbionte foi falar com ela. Embora ela não estivesse mais viva, restavam traços da alma de Jotun. E Hela sentiu o terror que era estar ligada a uma monstruosidade como aquela. Curiosa. A criatura, no entanto, o simbionte, não tinha más intenções, ou ao menos não os traiu. Diga-me, pequena criatura, o que a traz aqui? Você fez bem de me ouvir, Rainha da Morte. Disse. Trago notícias de Gnu, o poderoso Senhor do Abismo. E o que é um Gnu? Seria o deus de todas as criaturas, como você? Ela não fez esforços, pois fez algum. Ela não fez esforço algum para esconder seu desprezo. Esse Gnu, muito provavelmente, era tão corrompido e parasita como o adorador diante dela. O poder dele se originou centenas de anos antes do seu. É mais antigo que a luz. Ele tem o poder sobre as criaturas cuja essência consumiu. Ah, pensou Hela, claro. Presumo que ele queira tomar os celestiais também. Eu vou fazer uma voz diferente pro simbionte porque tá dando dor de garganta. O simbionte confirmou com a cabeça e agitou a língua como uma cobra. Gnu descobriu que um dos celestiais está neste reino agora. Você não pode ficar com ele, Asgardiana. Pertence a Gnu, que conta com ele para ter liberdade. Não posso. Ela levantou-se em frente ao trono. Que audácia sua, parasita, dizer o que eu posso e não posso fazer no meu próprio reino. O que entra em Hel pertence a mim para sempre, na verdade, disse ela, olhando o simbionte mais de perto. Talvez eu até mantenha você aqui. Que tipo de alma tem uma criatura como você? O simbionte não se mexeu. Hello deixou pensar por um bom tempo, enquanto refletia sobre o que já sabia. É a solução para a liberdade dele, foi o que o emissário disse.
Então esse Gnu era um deus acorrentado, mas ainda tinha poder para enviar uma mensagem até Hel. Ela conhecia o poder dos celestiais. Sabia que os mundos emaranhados trouxeram novas almas para Hel. Portanto, agora deve haver um caminho de Hel para... De que mundo você veio, criatura? Clintar, minha rainha. Tá, essa voz mais doente, acho que faz sentido. Ela conhecia aquele nome vagamente. Certa vez, o povo de uma cultura aniquilada há muito tempo migrou desse lugar para o reino dela. Ela pensou mais um pouco. Você está livre, disse. Agora liberte sua hospedeira. O simbionte lhe obedeceu e, descamando e se expelindo de forma esquelética, a sacerdotisa de Jotun: volte para o seu mestre, ela continuou, e diga que ele pode reinar Clintar, mas é ela quem reina Hel, e que se ele desejar lutar comigo, disse sorrindo, então também se tornará um dos meus súditos. Você entendeu, mensageiro? A massa de simbionte estremeceu, mas sem um hospedeiro não conseguia falar. Ela lançou um encantamento, extraindo o conhecimento da mente dele. Ela abriu um portal para o mundo sombrio, uma selva impenetrável na qual nenhum mortal lúcido pisaria. Vá, disse ela, antes que eu mude de ideia. O simbionte saltou pelo portal e desapareceu. Ela deixou o portal se fechar. Agora, Gnu saberia que ela tem alcance direto ao mundo dele. Deixou ele pensar sobre isso e considerar o que ela faria a seguir. Ela juntou uma massa de Cronovium, imbuída da essência de Hel. Assim como toda vida precisa de um fim, refletiu. Todas as coisas precisam avançar com o tempo. Não compreendeu que todo o tempo acabou em Hel também? Não compreendeu que Hel poderia crescer por entre esse tempo cristalizado, envolvendo novos reinos que a fusão de mundos aproximou? O Hel, Cronovium, ficou coberto de preto e verde. Ela falou com ele, moldando até formar um encantamento, o primeiro de muitos. Todos os seres vivos, disse ela, de todos os reinos, de todos os universos, serão súditos de Hel. Eles não precisam vir até mim. Usarei você, Cronovium, para expandir Hel, não pelo espaço, mas pelo tempo. Seres mais antigos que as estrelas serão meus, e aqueles que ainda não nasceram serão meus. É uma magia poderosa e vai levar um tempo para funcionar, mas será feita. E quanto a Gnu, ela sorriu, também será meu. Ela suspirou. Ela suspeitou que o emissário simbionte não fosse a única artimanha de Gnu. Ela sem dúvidas conspirava contra ele sem dúvidas conspirava contra ela, procurando formas de enfraquecer tanto ela quanto o alcance de Hel. Deixe-o, pensou. Deixe enganar os mortais e persuadir os deuses gananciosos de que podem se unir contra mim. Isso os aproximaria e, como ela já havia dito ao emissário simbionte, tudo que entrasse em Hel pertenceria a ela, a não ser que ela dissesse o contrário. E em breve, as almas não viriam mais a Hel, pois seria a Hel que iria até elas. O reino dela cresceria ao longo do tempo, extraindo inúmeras almas, até que ela formasse um exército tão vasto que nem mesmo os deuses o superariam. Os 10 reinos seriam apenas o começo. Ela girou a joia de Cronovium preta e verde na palma da mão.
Conceda-me seus segredos, comandou. Traga-me o futuro agora que já dominei o passado. Tá. Como essa história a gente consegue ver o início da interação entre Hela e Knu, que a gente vai explorar mais na temporada atual. Né, a terceira temporada de Marvel Rivals, né? A gente já consegue ver mais os planos de Hel, que ela quer basicamente colecionar cadáveres como uma boa necromante, assim como Sun Jin-woo, né? Ela tá lá, a dela é matar tudo e fazer tudo virar soldadinho, né? É basicamente isso. É expansionista, Império Romano do Inferno, aqui ó, maravilha. Lembrando que a Hel na mitologia grega não é necessariamente tão maligna assim, né? Isso aqui é bem Marvel mesmo, né? É muito bom, muito bom. Acho que a Hel ela deu uma aura farming aqui, né? Ela teve um. Tem uma. Eu gosto de como o Marvel Brothers ele sabe usar direito, assim, os diálogos, né? É bem a cara dele. E eu imaginei bastante a cena na minha cabeça. Eu acho que ficou bastante legal isso aqui, né? Bem legal. Vamos pro próximo? Muito bom, muito bom, muito bom. Essa foi Hela da primeira temporada, né? Temporada 0. Vamos então para o segundo protagonista dessa partezinha de Asgard. Loki. Eu adoro essa skin. Adoro essa skin. Pra quem não sabe, a skin padrão dele é isso aqui, ó. Tá? Tem essa. Tem muita skin do Loki, cara. Impressionante. Bom, vamos manter essa daqui. Vamos lá. Deixa eu fazer uma voz um pouquinho diferente pro Loki, vai. Apesar de eu ser filho de Laufey, o rei dos gigantes de gelo. Laufey, na mitologia nórdica, é uma mulher, né? Mas tudo bem. Rei dos gigantes de gelo, Loki foi adotado por Odin e criado como príncipe de Asgard. Mas sua verdadeira natureza não pode ser anulada, e Loki acabaria por aceitar completamente seu papel como deus da trapaça. Com seu pai, mergulhado profundamente no sono de Odin, Loki aproveitou a chance para tomar o trono para si. Após recrutar Hela para sua trama e lançar seu irmão Thor para uma linha temporal distante, Loki agora coletava seiva de Cronovium da árvore do mundo Yggdrasil para tentar conquistar todo o fluxo temporal. Beleza. Bora então ver um destino real no primeiro fato do Loki aqui. Logo após a fusão desastrada das linhas temporais dos mortais imprudentes, Loki percebeu algo bastante curioso. A seiva que escorria de Yggdrasil tinha uma essência nova e especialmente mágica. Ele fez alguns experimentos, modelou-a, depois a concentrou e intensificou. Descobriu que o tempo era o núcleo dessa essência e imediatamente foi tomado pelo desejo intenso de visitar uma Asgard do futuro para ver que tipo de maldade ele poderia causar por lá. Aprendeu rapidamente como fazer isso, mas acabou decepcionado e assustado. Além disso, o que ele jamais admitiria, estava triste. A Asgard do futuro que ele contemplava era uma ruína, com o trono destruído, as artes saqueadas e os sobreviventes rastejando pelo local para sobreviver. Não, Loki pensou. Com certeza esse não é o único futuro de Asgard. Ele refez o encantamento e descobriu uma Asgard dominada por Jotuns, com o próprio Laufey resmungando no trono e o povo de Asgard quase reduzido a ossos. E outra Asgard em chamas, com um Surtur montado no trono incandescente de Yggdrasil, enquanto as lendárias torres do reino desmoronavam com destroços ardentes. E mais uma, vazia e castigada pelo vento, a caixa dos invernos antigos, quebrada e aberta na sala do trono.
outra Asgard despedaçada em fragmentos, flutuantes contra um mar de estrelas. Viu mais uma, submersa em um oceano, com imensa sombra se movendo sobre as águas iluminadas pelo luar. E mais centenas, milhares, Asgard incendiadas, congeladas, dominadas por elfos negros, anões ou inimigos de Midgard, ou de outros mundos além das estrelas. Uma Asgard devastada por Chris, outra invadida pelos Eternos. Eita. Mas uma governada por um líder alienígena, com lacaios gosmentos e agitados como sombras vivas, caçando até os últimos súditos verdadeiros do reino. Eita. Olha o Knu aqui, olha. Eu não esperava que os Eternos fossem citados aqui. Será que a gente vai ter os Eternos no jogo num dia? Loki não encontrou o que realmente procurava em nenhuma delas. Ele mesmo. Por fim, uma Asgard poderosa e intacta. Um reino envolto pelos galhos de Yggdrasil e sustentado por suas raízes. As torres brilhavam. O povo era vívido e despreocupado. As riquezas intoucadas e o trono ocupado por Loki. Ele voltou para o próprio tempo, com a mente agitada pelas implicações do que havia visto. Quantas Asgards destruídas havia visto? Depois de tudo aquilo, viu a única sobrevivente sendo governada por ele mesmo. Bem, Loki pensou, a única Asgard que sobrevive a essa desventura absurda é aquela na qual meu verdadeiro destino é finalmente reconhecido, minha supremacia aceita, minha soberania celebrada, como deve ser. Agora resta trabalhar para esse futuro acontecer. Que massa, né? Tipo, essas visões meio que corroboraram pra visão de destino, de glorioso propósito, né, desse Loki aqui. Muito interessante, muito interessante. Eu gosto bastante dessa ideia. Inclusive, uma indicação de graphic novel, tem uma graphic novel chamada Loki. É muito legal, gente, muito legal, recomendo mais. Os pontos essenciais do plano logo surgiram em sua mente. Primeiro, é claro, ele teria que colocar o pai de todos sobre o encantamento profundo do sono de Odin. Seria complicado, mas ele já havia feito isso antes. O maior obstáculo era garantir que Heimdall não percebesse nada até ser tarde demais. Então, Loki usaria o desejo de Thor de ajudar seu pai contra o irmão, guiando-o para um lugar onde Loki não teria que se preocupar com o deus do trovão por muito tempo. Mas esses encantos eram poderosos até para Loki. Ele precisaria da ajuda de mais um ou dois conspiradores. Seria fácil traí-los e se livrar deles depois, mas seriam úteis por um momento. Karnilla, é claro, aliar-se às Nornas... Karnilla, é claro. Aliar-se aos Nornas seria uma necessidade absoluta se ele quisesse dominar Asgard. E não haver sofrer nenhum dos destinos trágicos que havia presenciado. Embora dominasse a magia, a rainha dos Nornas não era uma boa conspiradora, não se comparada ao deus da mentira, pelo menos. Ele também pensou na aliada mais próxima de Karnilla, Hela. Ela era da família, afinal, e esse tipo de situação deveria ser mantido em família sempre que possível. Além disso, seria útil devido ao seu vasto poder e legiões ilimitadas, que manteriam as Valquírias e os Falcões Carmesim ocupados, deixando o trono desprotegido. Pelo que eu sei, as Valkyrias têm uma Valkyria que é uma heroína da Marvel e que possivelmente vai aparecer no jogo, né? Talvez a gente tenha mais lore sobre isso ali, sabe? Enfrentando as legiões de Hela. Loki precisava descobrir o que oferecer a Hela. Aí passou-se um tempo. Ele se manifestou no reino dela de surpresa, simplesmente porque podia, e sabia que isso a irritava. Assim que sentiu a presença dele, ela enviou uma escolta.
Dessa vez, era uma comitiva de guerreiros asgardianos caídos, cavalgando cavalos esqueléticos e cantando as canções macabras dos asgardianos mortos que nunca chegaram a Valhalla. Para acompanhar essas deformidades lúgubres em desarmonia, Loki seguiu a escolta até o trono de Hela. Neste reino, ossos contorcidos por magia das trevas formavam o caminho para o castelo, enquanto almas especialmente selecionadas se tornavam banquetes para os corvos de Nastrond. Loki detestava a decoração mais do que detestava o pensamento de Thor ocupando o trono de Asgard. Bem, talvez nem tanto assim. Falando nisso, Hela estava sentada em seu trono, encarando Loki com o olhar dominador e frio, enquanto ele se aproximava e a comitiva fantasma desaparecia. Loki, ela disse. Seja qual for sua trama estúpida, saiba que não terá sucesso. Volte para o seu reino e não me perturbe mais. Oh, Kirby. Vamos lá. Oh, irmã, grande rainha, sempre me chama de rainha, Loki. Ou, nesse caso, irmã. Sei que a. Vamos lá. Sempre que me chama de rainha, Loki. Ou, nesse caso, irmã. Sei que há segundas intenções. Diga-me o que deseja e poupe-me de falsidades de que se preocupa com família. Oh, quero algo sim, ele respondeu. Quero muito. Nossa família governa os reinos e temos a responsabilidade de governá-los da melhor maneira possível. Infelizmente, não temos feito isso, porque não estou governando Asgard. Proponho consertarmos esse erro e. E você quer a minha ajuda? Isso mesmo, Loki disse. Meu plano funcionará com ou sem você. Mas, como eu disse, somos família e. Ela o interrompeu pela terceira vez. Por que eu faria isso? Ora, para se livrar do pai de todos, o que já era a hora, e se livrar do nosso querido Odinson, que acabaria assumindo o trono de Asgard. E isso é a única coisa que você não suportaria. Loki não lhe deu a satisfação de concordar. Olha, Loki, ela continuou. Você é o mais previsível de todos os conspiradores, pois todas suas tramas tratam de apenas uma coisa. Loki inclinou a cabeça, mais uma vez, sem concordar verbalmente. Você tem praticado novas magias? Dá para sentir pelo cheiro em você. Ela completou. Diga-me. Ah, a seiva de Yggdrasil, observe. Loki cortou um pequeno nó em uma das raízes da árvore do mundo. Quando a seiva escorreu, ele a pegou e começou a fazer um encanto para extrair sua essência. Assim como a árvore do mundo molda os limites entre nossos reinos, ele disse, essa substância molda os limites do nosso tempo. Após um momento, ele segurava na palma de vamos lá. Após um momento, ele segurava na palma da mão uma pequena bola que parecia âmbar. Pegue! Ela mostrará o futuro do seu reino assim como mostrou o meu. Seu? Está falando de Asgard? Isso mesmo, Loki disse. Por isso eu quis falar com você. Ele colocou a bola na mão de Hela e começou a descrever o que havia visto. Time skip. Vou até beber água nesse time skip. Ela comentou quando voltaram da viagem visionária. Sim, é mesmo digno dessa expressão, ele falou. Mas a questão é, você vai me ajudar? Vou sim, ela respondeu. Mas tenho minha própria visão para esse
Cronovion, pois ele também caiu em meu reino. Em troca da minha ajuda, você me ajudará a transformar essa visão em realidade. É claro, disse Loki, pretendendo... Vamos lá. É claro, disse Loki, pretendendo ser uma mentira. Mas nem ele sabia quando uma mentira poderia se tornar uma verdade acidental. Caraca, essa frase braba. Muito maneiro, tá? Muito maneiro. Tipo, pô, muito massa. Então, o Loki, ele, além dos desejos clássicos de dominar a Yggdrasil e o caramba, né? Nessa história, o Loki, ele tá querendo salvar Asgard. É porque, na real, vamos lá. Vou até deixar a série aqui, a skin da série. Na real, o Loki, ele é só um frustrado mesmo, né? Não importa quanta maldade ele faça, ele quer o bem de Asgard, no final das contas. Pelo menos nas histórias que eu tô vendo, que eu tenho visto, né, da Marvel, né? Então, tomar o trono e tal, ele sempre quis, né? Bom, eu não consigo ficar mal com o Loki, cara. Desde da segunda temporada de Loki, cara, é muito bom, véio. Muito bom, muito bom. Recomendo, inclusive, essa série pra vocês, é muito boa. Ó o Loki Jotun. Vamos lá. Então, concluindo. Quanto tempo está esse vídeo? Deixa eu ver aqui. Bom, concluindo. Se você gostou desse formato, deixa um comentário aqui no vídeo. Eu vou tentar deixar menos edição ainda do que eu deixei antes. Pra ver se sai mais vídeos, né? Vou tentar lançar um por semana. Eu comecei a soluçar, droga. Vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo. Dá hypar se você puder. E não solucem. É isso aí, galera. Muito obrigado e tchau!